Meus irmãos em Cristo, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer ao bom Deus por esta rica oportunidade de poder ser um instrumento profético da parte de Deus, na regência do Espírito Santo, para liberar uma palavra profética para a sua vida. Hoje, o texto bíblico que vou utilizar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que este versículo nos apresentam 4 belezas da igreja primitiva. E baseado nisto, eu vou falar hoje convosco sobre um tema. O tema é o seguinte: a beleza da igreja quadrada. A beleza da igreja quadrada. Quando nós olhamos para a formatação da igreja primitiva, nós, num contexto humano, físico, material, nós não encontramos nenhuma beleza externas, mas encontramos belezas internas, intrínsecas na estrutura pessoal do cristão primitivo e num contexto mais pleno na igreja primitiva. É nessa perspectiva que eu vou falar convosco hoje sobre a beleza da igreja quadrada. Haja vista que o termo quadrado, dentro de um contexto contemporâneo, é sinônimo de ultrapassado, de fora da realidade, que não está dentro do contexto, que saiu da época, que está descontextualizado. Mas nós vamos ver que a formatação da igreja primitiva, uma igreja que reproduzia Cristo, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja dinamizada pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ver nela, nesses 4 segredos deste versículo, nós vamos ver uma formatação de beleza da igreja quadrada. E dentro dessa perspectiva bíblica, qual é a primeira beleza que podemos chamar a beleza da igreja quadrada? A primeira beleza está na parte A do versículo 42, quando diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que está intrínseco? Que beleza é esta? Qual é a primeira formatação deste quadrado ou da beleza da igreja quadrada? É o seguinte, é que está na conservação das raízes originais e pentecostais que produzem os frutos que glorificam a Deus. Esta é a primeira beleza da igreja quadrada. Aí você me pergunta: pastor Cláudio Gama, me diga, repita isto, que beleza é esta? É a beleza da conservação das raízes originais e pentecostais que produzem frutos que glorificam a Deus. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê escrito: e perseveravam na doutrina ou nas doutrinas dos apóstolos. Baseado nisto, que lição nos apresenta esta verdade bíblica? Primeira delas, que a doutrina era única, mas os apóstolos eram diversos. Havia diversidade de apóstolos, mas na doutrina era única, era plena, era genuína. Aí você me pergunta: o que significa isto, pastor Cláudio Gama? Então vamos lá, amados servos de Deus. A igreja verdadeira, ela não tem doutrinas. A igreja verdadeira, ela tem a doutrina, ou seja, os ensinos fundamentais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estabelecem a base da vida cristã saudável. Preciso conscientizar a você que me assiste agora
que uma das grandes crises da igreja neste tempo do fim é que estão colocando na igreja padrões humanos, padrões mundanos, ventos de doutrinas, inovações que têm se tornado um câncer espiritual na vida da igreja. A igreja não é sustentada pelo que os homens dizem ou acham. A igreja não é sustentada pelos ventos de doutrinas, mas pelas verdades ensinadas, estabelecidas e fundamentadas pelo nosso Jesus, pois ele ensina, o Cristo ensina, que a sua palavra é espírito e vida. Então, quem dá vida à igreja são as suas diretrizes, os seus ensinos, a sua bendita palavra. A igreja nasceu na manjedoura da verdade, com firmeza doutrinária, comprometida com a palavra. Uma igreja fiel não pode abrir mão da veracidade das Sagradas Escrituras. A igreja fiel não pode mercadejar, negociar, não pode banalizar a essência primordial, a veracidade, o que alimenta, o que sustenta, o que fundamenta a igreja, que é a sua palavra, que são seus fundamentos doutrinários. Uma igreja sem doutrina bíblica é como um barco à deriva ao meio do mar. Se não resgatar a igreja nesse tempo do fim, se ela não se despertar e não resgatar a sã doutrina, ela está prestes a se tornar um sal insípido e pisado pelos homens. O que fundamenta, o que dá vitalidade, o que dá credenciamento à igreja de Cristo na face da terra são as suas raízes, são as suas origens, são os seus fundamentos. Então, que não venhamos abrir mão da doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a doutrina é única, mas os apóstolos são diversos. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesta lição que expressa a primeira beleza da igreja quadrada, que está na conservação das suas raízes originais e pentecostais, que reproduzem frutos que glorificam a Deus, baseado na parte A do versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, que eu aprendo aqui, os apóstolos eram pessoas influenciadas e transformadas por Jesus Cristo. Vejam, essas pessoas que alimentavam a igreja com a doutrina de Cristo eram pessoas que foram influenciadas e transformadas por Jesus Cristo. Aí você me pergunta o que isto significa, pastor Cláudio Gama. Então vamos lá, servo de Deus. A igreja comprometida com a verdade, ela zela pela verdade. Ou seja, ela não aceita ser liderada por qualquer um, ou seja, por pessoas carnais, por pessoas levianas, por pessoas que nunca tiveram uma experiência genuína com Jesus Cristo, pessoas que nunca nasceram de novo, pessoas totalmente materialistas. Esta igreja, a igreja genuína, exigem que os seus líderes sejam totalmente líderes que nasceram de novo, que foram influenciados por Jesus, transformados por Jesus, que refletem o caráter de Cristo, que aceitam apagar o
preço necessário pela mensagem da cruz, que não se envergonham do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, que não almejam explorar, extorquir a igreja de Cristo, prostituir a igreja de Cristo, mas honrá-la, valorizá-la, reproduzindo o amor e o coração de Deus na vida da igreja. É este perfil de líder que a igreja sonha, que a igreja ora, que a igreja busca para ela continuar avante até Cristo voltar. E deixa eu lhe dizer algo aqui: a igreja, ela quer ser pastoreada por um ganhador de alma, por uma pessoa que tenha a vida doada ao altar do Evangelho, que viva Cristo, que exala Cristo, que tem compromisso com Jesus, que possa conduzir a esta igreja a pastos verdejantes, livrando-a do laço do passarinheiro, preservando-a dos ataques do lobo devorador, e que possa conduzi-la em santidade, em temor, em obediência, em saúde espiritual, até as mansões celestiais. Precisa-se na igreja moderna urgentemente de homens que queiram andar com Jesus, de homens que sejam parecidos com Jesus, de homens que tenham o mesmo sentimento de Jesus. Mas para que este desafio seja cumprido ou atendido, a pessoa tem que ter uma experiência genuína e transformadora com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Outro detalhe muito importante que a gente aprende nessa expressão: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver aqui que a perseverança de cada crente demonstra a saúde espiritual da igreja. Veja, e perseveravam. Este verbo perseverar, pluralizado como está conjugado, mostra a coletividade da igreja, sua obediência, dedicação em seguir e colocar em prática a doutrina ensinada pelos apóstolos. Veja que a Bíblia diz que eles perseveravam, continuidade, propósito, mostrando que a igreja era saudável. Queridos que me ouvem aqui, receba esta palavra profética, regida pelo poder do Espírito Santo. Existem muitas igrejas doentes, sim, existem muitas igrejas doentes, porque permitiram o inimigo da boa doutrina destruir as suas raízes. Cada crente tem um desafio nestes últimos dias. Que desafio é este, pastor Cláudio Gama? O desafio de lutar, o desafio de combater, o desafio de zelar pela vinha de Deus que foi plantada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem até cortar as folhas da vinha, mas jamais as suas raízes. Olha, deixa eu lhe dizer algo aqui à luz da palavra de Deus. Os nossos pais da fé renunciaram muita coisa, pagaram preço altíssimo para que hoje pudéssemos ter uma igreja conforme o padrão divino. Deus não chamou você para fazer parte do ministério de Balaão. Deus não chamou você para ser membro ou pastorear a igreja de Judas. Deus não chamou você
para cultuar o culto de Balaão, ou o culto de Nadab e Abiú. Deus não chamou você para você viver sentado à mesa de Jezabel. Deus não chamou você para ser formado na escola do sacerdote Eli. Não! Então, diante de Deus, numa regência do Espírito Santo, eu conclamo a você agora, por favor, não abra mão das raízes da sua fé. Não abra mão dos exemplos do pai da fé ou dos pais da fé. Não abra mão das verdades bíblicas e pentecostais. Deus ainda tem os seus remanescentes na face da terra, que acredita, que defende da prática ou a prática da boa doutrina, da sã doutrina, que trata pecado como pecado, que exorta a santidade, que ainda prega sobre o céu, que ainda prega sobre o inferno, que ainda prega que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você não foi chamado para trocar a mensagem do arrependimento por outras coisas. Não, você foi chamado para anunciar: arrependa-se, confesse os seus pecados, Jesus é o Salvador, Jesus está voltando, o inferno existe, o inferno é uma realidade, o inferno é tanto realidade quanto o céu. Então, não troque a sua mensagem, não troque a mensagem do arrependimento pela mensagem da entrega da casa própria. Não, a mensagem que alimenta a igreja, que fortalece o crente, é uma mensagem genuína, é uma mensagem comprometida com a verdade. Então, ao invés de você chamar os seus ouvintes, venha receber mais uma bênção, chame eles para o arrependimento. Diga: arrependa-te, é chegado o reino dos céus. Arrependa-te, o martelo está batendo para anunciar que Jesus está voltando. Então, não abra mão da sã doutrina, porque você, perseverando nela, estará demonstrando o quanto a igreja é salutar, enquanto a igreja é saudável. E diante de grandes circunstâncias que estamos inseridos nesse tempo do fim, a gente percebe a igreja de Jesus Cristo caminhando por situações adversas que não condiz com a veracidade da palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda beleza da igreja quadrada, você percebe ainda no versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eu destaco essa expressão agora: e na comunhão. Que beleza é esta? A pureza da vivência do amor fraternal. A igreja de Cristo era pura no cultivo vivencial do amor fraternal. E o que isto nos ensina? Mostra que a igreja primitiva, ela valorizava o sentimento familiar. Aí você me pergunta o que isto significa para os nossos dias. Então vamos lá, santos do Senhor. A igreja não pode perder a essência de família espiritual de Cristo na terra. Faz-se necessário resgatar urgentemente o valor da expressão irmão entre os cristãos.
A palavra irmão não pode ser apenas uma forma de tratamento, mas um sentimento que é filho do mesmo Pai Celestial. Isto significa compartilhar das mesmas dores, compartilhar dos mesmos sofrimentos, compartilhar das mesmas tristezas, compartilhar das mesmas lutas, compartilhar das mesmas alegrias, compartilhar das mesmas bênçãos, compartilhar das mesmas conquistas, compartilhar das mesmas vitórias. Uma igreja jamais poderá atrair as pessoas se não houver comunhão entre os seus membros. O amor e a comunhão é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. A igreja é um lugar de aceitação, a igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de viver em família, a igreja é um lugar de cura. O apóstolo Paulo nos ensina nas suas epístolas: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto é, vivam em família, vivam em comunhão, vivam uns com os outros, vivendo unidos, porque assim você estará reproduzindo a veracidade do Cristo no mundo dos homens. Outros detalhes riquíssimos, quando você vê a pureza da vivência do amor fraternal como a segunda beleza da igreja quadrada expressa na palavra comunhão. Os crentes primitivos tinham prazer de estarem juntos com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Amado, receba esta palavra da parte de Deus. Não permita Satanás encher o seu coração para fragmentar, ferir ou dividir os membros do corpo de Cristo. A grandeza da fé está na unidade, na comunhão entre os irmãos. Onde há unidade entre os irmãos, ali desce o óleo do Espírito Santo, ali o Senhor ordena a bênção, e ali a vida para sempre. Cessam as brigas, as contendas, as disputas, as concorrências, os partidarismos, e a vida prevalece, porque nesta unidade brota o perdão, brota a saúde, brota a cura. Não se pode viver entre as multidões mais solitário. Uma pessoa não pode estar dentro da igreja e se sentir uma ilha. Não, a igreja, ela tem que demonstrar, mostrar, apresentar o cobertor do amor, o calor humano, que ela tem a vida do Cristo nela. O grande desafio da igreja cristã neste tempo do fim é resgatar o prazer de olhar para o irmão da fé e ver Cristo nele, e vice-versa. É ter o prazer de ter comunhão com ele. Então, por favor, siga o exemplo de Eliseu com Elias. Olhe para o exemplo de Pedro e João orando juntos. Olhe para Paulo e Silas pregando o evangelho junto. Olhe para Jesus e os seus discípulos. São demonstrações que, apesar das diferentes personalidades, é possível viver em família, é possível ter comunhão uns com os outros. Esta é a beleza da igreja. Glória ao nome bendito de Jesus. Ainda na palavra comunhão, onde mostra a pureza do cultivo vivencial entre os irmãos,
eu aprendo o seguinte: a igreja praticava a comunhão voluntariamente, cheia do amor de Deus e do Espírito Santo, porque a comunhão é uma demonstração que esta pessoa que é amante da comunhão tem o seu coração cheio do amor de Deus e da presença do Espírito Santo. Amados que me ouvem agora, a comunhão com o próximo é proporcional à sua comunhão com Deus. É impossível você dizer que tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com o seu próximo. Então isso significa dizer que, à luz da Bíblia Sagrada, é impossível uma pessoa se relacionar com o Senhor Deus e odiar o seu irmão. Precisa-se abolir de uma vez por todas o elitismo, o exclusivismo, abolir o exclusivismo e deixar o amor de Deus fluir constantemente em nossos corações, para que haja entre os irmãos generosidade, misericórdia, amor, compaixão e unidade. Os dons que Deus lhe deu são para ser usados para o bem do seu próximo, sabendo que o amor de Cristo, ele destrói o individualismo, o egoísmo, o orgulho dentro da igreja. Uma das grandes evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo está na comunhão entre os irmãos. O que adianta falar uma variedade de línguas estranhas, profetizar e ter manifestações de dons espirituais? Olha, se não tem amor, se não tem comunhão com os irmãos, isto não tem nenhuma validade para o Deus dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A terceira grande beleza da igreja, da beleza da igreja quadrada, é que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A terceira grande beleza desta igreja é que ela mantinha, ela cultivava, ela preservava viva na memória a obra sacrificial de Jesus. A igreja não esqueceu do que Jesus fizera por ela. Isto mostra que os cristãos primitivos estavam seguros da sua fé e da sua salvação em Cristo Jesus. Querido, participar do memorial por excelência não é um ritual, mas é um testemunho de fé e a certeza que você já foi absolvido de toda a condenação por Cristo Jesus. Infelizmente, muitos participam sem nenhum compromisso e acabam entrando debaixo de condenação. O partir do pão não é para qualquer um, não é para ímpios. O partir do pão é para os lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te conceda, na regência do bendito Espírito Santo, uma convicção plena da sua fé e da sua salvação em Cristo Jesus. Porque, infelizmente, nem todos que estão dentro da igreja ainda têm uma convicção plena da sua salvação. A prova disso é que eles não exercem a sua fé como deveriam exercer segundo os ensinos de Jesus. Porque muitos têm um nome escrito no rol de membro da igreja local, mas os seus nomes nunca foram escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz que nós, como poderemos escapar, pergunta a Bíblia, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós e faça cada um de nós termos uma fé
exclusiva e uma convicção da salvação em Jesus. E por fim, a quarta beleza da igreja quadrada é que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e diz, e nas orações. A igreja era sustentada, era mantida, era conservada e caminhava de joelhos na oração. A igreja priorizava a oração. A igreja entendia que a oração era o combustível diário para manter-se forte e saudável, para combater o mal. Infelizmente, a igreja pós-moderna tem substituído a oração pelos entretenimentos, e vivemos uma geração que não aprendeu a orar, que não sabe o que é caminhar de joelho, a boca no pó, lágrimas banhando no rosto, quebrantamento e arrependimento diante da presença do Deus vivo em oração. Somente a oração nos mantém forte e de pé contra o mal. É na oração que nós temos acesso direto à presença de Deus para falar com Ele e desfrutar da sua presença. A oração é a chave da vitória. A oração atrai a glória de Deus, produz um avivamento. É através da oração que o crente vence as maiores batalhas que a vida pode oferecer. Não há demônio, não há trabalho de feitiçaria, não há ninguém que possa vencer um crente que vive em oração. O diabo não suporta um crente de joelho. Ele teme e treme diante de um crente ajoelhado na presença de Deus. Que a igreja de Jesus Cristo, nesse tempo do fim, possa rever todos os seus conceitos e voltar para o altar da oração. Clamar, orar, invocar, para ter experiências vivas, grandiosas com Deus dos céus. Que nesta hora o bendito Espírito Santo possa sacudir a igreja brasileira, norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, e a igreja ser despertada e voltar à prática da oração, entendendo que a oração é um estilo de vida diária com o Senhor Jesus, e se cumprirá a palavra que Deus diz a todos nós por meio de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que hoje possamos entender a beleza da igreja quadrada, nos comportarmos como ela, rever todos os nossos conceitos e reproduzirmos Cristo na face da terra, entendendo que a qualquer momento a última trombeta soará e Ele virá nos buscar. E deixa eu lhe dizer algo aqui: a nova Jerusalém não é redonda, ela é quadrada. Então cabe justamente lá a beleza da igreja quadrada. Deus te abençoe muitíssimo. E eu aproveito esse ensejo e te convido. Você não evangélico, você é afastado do evangelho, aceite Jesus, volte para Jesus, se reconcilie com Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Se você quer aceitar a Jesus, levante uma das suas mãos, ou dobre o seu joelho onde você quer estar, e depois mande uma mensagem para nós, dizendo que você aceitou a Jesus com essa ministração, porque eu vou orar por você agora. Ó nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar esta pessoa que está recebendo esta ministração, quebrantada pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo.
Derrame sobre ela o amor de Deus em seu coração. Faça ela frutificar no teu reino, sendo ela um instrumento poderoso na tua obra. Queremos, Senhor Deus, que ela seja usada por ti e cheia do Espírito Santo. Ela não foi criada para o inferno, ela foi criada para reproduzir Cristo na terra. E na autoridade do teu nome eu abençoo esta pessoa e glorifico a ti pela grande bênção e milagre operado na vida dela hoje, por meio dessa ministração. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.